Sejam bem-vindos ao meu canal. Muito obrigado a você que está inscrito. Peço a vocês, é muito importante que vocês que estão inscritos, ao receber a notificação de um vídeo, deixe o seu like no canal, deixe o seu joinha e, se puder também, compartilhe o vídeo para nos ajudar, ok? Muito obrigado e vamos para o vídeo desta semana. Jejum e abstinência. Qual o seu significado? Vou pontuar em 3 temas esta nossa reflexão. Primeiramente, a prática do jejum. A orientação correta da igreja sobre o jejum não é de passar fome, não é de ficar o dia todo sem comer. Isso leva a prejudicar a saúde da pessoa. Então, qual é a prática correta do jejum? Primeiramente, o jejum, ele começa sempre com a primeira refeição do dia. Você nunca pode abster-se de tomar o café da manhã. Esta é a orientação. Depois, ao longo do dia, você ou deixa de almoçar ou deixa de jantar. Você tira uma das refeições. Este é o verdadeiro jejum que a igreja recomenda, que muita gente não sabe disso, por falta de orientação. Só falam que tem que fazer, mas não mostram o porquê e nem como fazer. Então eu estou esclarecendo aqui para vocês, já que estamos neste período da Quaresma, estamos chegando na Semana Santa e principalmente para os cristãos católicos isso é muito importante, né? Então você nunca deixa de tomar o seu café da manhã e você pode tirar ou o almoço ou a janta, um dos dois. Esta é a orientação correta. E naquele período em que você gastaria um tempo para almoçar ou para jantar, ao invés de você se alimentar, você vai para a oração. Você vai gastar aquele tempo orando, principalmente lendo a palavra de Deus. Esta é a orientação correta do jejum. Você pode também pegar aquele prato de comida que você iria comer e doar a alguém que necessita, ok? Este é o primeiro ponto, que eu queria deixar bem claro sobre o verdadeiro jejum, sobre a verdadeira prática do jejum, tá? Que não é nada escandaloso e nada exacerbado. Talvez falta orientação. Segundo ponto, o jejum e a abstinência de carne. Qual o sentido disso, né? Primeiramente, esta é uma orientação da igreja. A Igreja Católica tem esta orientação no seu mandamento. Se vocês não sabem, a Igreja Católica ela tem 5 mandamentos. E no 4º mandamento estão contemplados o jejum e a abstinência de carne nos dias em que a igreja determina, que é quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. Somente esses 2 dias. Pode ser feito nas outras sextas-feiras? Pode. Fica a critério de cada um, tá? Qual é o significado que a igreja ensina? Preparar o fiel através do jejum e da abstinência para as festas litúrgicas que se aproximam. Qual é a festa maior para nós cristãos? A Páscoa de Jesus, a ressurreição, sua paixão, morte e ressurreição. Outro ponto, o sentido espiritual do jejum e da abstinência de carne. É dominar as más inclinações que existem dentro de cada um de nós, que nos levam ao erro e ao pecado.
Esta é a orientação da Igreja Católica, que está no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2043. Vocês podem conferir depois no Catecismo da Igreja, ok? Falei de como viver o jejum corretamente, sem passar mal, sem sofrer. E falei também do significado, de como a Igreja pensa o jejum e a abstinência de carne. Agora, um terceiro ponto para refletirmos. Qual é o jejum e a abstinência que realmente agrada a Deus? Primeiramente, como reflexão para nós, o jejum dos sentidos. Fechar os ouvidos quando ouvir algo sobre uma pessoa. Segundo, fechar os olhos para não olhar os limites e os defeitos dos outros. E terceiro ponto, colocar a língua para dentro da boca para evitar falar ou comentar sobre a vida alheia. E outro ponto, conhecer a si próprio, seus defeitos e o seu ponto fraco. Todos nós temos um ponto fraco que nos leva ao erro, que nos leva a pecar. Quando nós passamos a conhecer isso em nós e não nos outros, nós começamos o verdadeiro processo de conversão, porque nós aprendemos a combater o mal pela raiz. Nós começamos a combater os erros e os pecados que há em nós e não nos outros. E quais são as práticas para nos ajudar a combater aquele ponto fraco que está dentro de cada um de nós? O jejum, a esmola e a oração. Através desses pontos, através de uma vida espiritual equilibrada, nós conseguimos olhar para dentro de nós mesmos e combater os erros que há em nós. É muito fácil combater ou querer combater o erro dos outros. Então, este é o verdadeiro jejum e a verdadeira abstinência que agrada a Deus. Porque falar de abstinência de carne na época em que vivemos precisa ser revisto, porque muitos do povo já vivem esta abstinência porque são obrigados, devido à situação econômica que vivem. Já vivem o ano todo esta abstinência. Como a igreja é filha do seu tempo, como nós sabemos, é preciso rever algumas práticas e alguns conceitos. Repito, a prática do jejum e da abstinência está inserido no 4º mandamento da igreja, da instituição, ok? Então, é para refletir, é para pensar. Só cumprir o preceito porque a igreja manda é muito vazio. Ele tem que ter fruto, ele tem que dar frutos em nós, dentro de cada um de nós. Se não praticar por praticar, não diz nada. Como eu disse, só para cumprir um preceito, ele é vazio e estéril, ok? Então pensem nisso. E lembrem-se do que Jesus falou, que está lá no texto de Mateus, capítulo 9, versículo 13, quando o próprio Jesus cita o profeta Oséias, que ele diz assim, para encerrarmos: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Pensem nisso. A verdadeira conversão, o verdadeiro jejum e as verdadeiras abstinências devem provocar mudanças internas em cada um de nós. Senão, são práticas caducas e vazias. Até o próximo encontro.